Ele estava sozinho, preso, com os pés amarrados, o corpo ferido e nenhuma certeza sobre o amanhã. Cercado por soldados romanos, açoitado pelo sistema, longe de tudo e de todos. Mas naquele lugar escuro, úmido e sem nenhuma beleza, ele escreveu uma frase que mudaria a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Ninguém esperava que da cela de um prisioneiro saísse uma das declarações mais poderosas da história da fé. Tudo posso naquele que me fortalece. O autor, Paulo, o apóstolo. O cenário, uma prisão em Roma. A motivação, um contentamento tão profundo que não dependia de circunstância alguma. Mas como alguém pode afirmar algo tão grandioso em um momento tão devastador? O que havia por trás dessa força? De onde vinha essa convicção? E mais ainda, será que essa promessa é real para os nossos dias, para nossas lutas, dores e incertezas? Ali, entre grades e correntes, nasceu uma força que nem impérios conseguiram calar. E se você valoriza esse tipo de verdade, que transforma, sustenta e dá sentido mesmo nos dias mais escuros, já se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo é um alimento para a alma que não se satisfaz com respostas rasas. Quando lemos a famosa declaração, "Tudo posso naquele que me fortalece", registrada em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, raramente imaginamos o ambiente em que essa frase foi escrita. Paulo, o autor da carta, estava preso em Roma, privado da liberdade, vigiado por soldados e enfrentando incertezas quanto ao seu futuro. Aquela cela fria não apenas limitava seus movimentos, mas também colocava à prova sua fé e resistência. Não era o cenário ideal para expressar poder ou vitória, mas foi justamente ali, na adversidade, que ele escreveu uma das declarações mais encorajadoras da fé cristã. O que para muitos seria o fim, para Paulo se transformou em um novo começo espiritual. A carta aos Filipenses não surgiu de um momento de triunfo material, mas de um profundo quebrantamento. O apóstolo não estava rodeado de confortos, nem celebrando conquistas terrenas. Ele escrevia de um lugar de dor, mas com o coração cheio de esperança. Isso torna cada palavra dessa epístola ainda mais valiosa. Não são apenas conselhos espirituais, mas testemunhos vivos de alguém que havia aprendido a confiar plenamente em Deus, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Ao entendermos esse pano de fundo, somos convidados a enxergar que fé não é ausência de crise, mas presença de convicção em meio ao caos. Paulo não se colocava como um super-herói espiritual, mas como um servo moldado pelas circunstâncias. Suas cartas, especialmente aos Filipenses, demonstram que a força do Evangelho se revela com mais intensidade quando tudo ao nosso redor tenta nos enfraquecer. Ele não escrevia para impressionar, mas para encorajar. E fazia isso com autoridade, pois falava de uma fé testada no fogo da provação. O valor de suas palavras estava exatamente na coerência entre o que dizia e o que vivia. A prisão, longe de silenciar sua voz, deu-lhe ainda mais profundidade espiritual. Cada parede daquela cela se transformou em púlpito, cada corrente em símbolo de entrega. E é nesse ambiente que a frase "tudo posso" ganha um significado totalmente diferente do que se costuma imaginar. Não era um grito de autoconfiança, mas uma declaração de total dependência da força que vinha de Cristo. Paulo descobriu que quando perdemos tudo, ainda podemos ter tudo se Cristo for o centro. O contexto histórico e emocional de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, revela que essa não é uma frase de conquista triunfalista, mas de rendição esperançosa. Entender onde, como e por que ela foi escrita muda completamente a forma como a aplicamos em nossas vidas. Paulo não estava no topo de uma montanha, mas no fundo de um calabouço. E mesmo ali, encontrou forças para crer, para escrever e para fortalecer os outros. Esse é o verdadeiro poder que Cristo oferece.
a capacidade de permanecer firme quando tudo ao redor está ruindo. A cela onde Paulo estava preso não impedia apenas seus movimentos físicos. Era um ambiente construído para desencorajar, silenciar e anular qualquer sensação de propósito. Ainda assim, entre aquelas pedras frias e os grilhões de ferro, ele encontrou uma liberdade que o Império Romano jamais poderia controlar. Trata-se de um dos maiores paradoxos espirituais. O homem acorrentado era, na verdade, o mais livre entre todos. A prisão externa não impediu a libertação interior, pois sua alma já não pertencia a este mundo. Seu coração estava enraizado em Cristo, e por isso, nem mesmo o cativeiro poderia tirá-lo da sua missão. O conceito de liberdade, à luz do Evangelho, rompe com a ideia comum de ausência de barreiras. Paulo ensinava que a verdadeira liberdade não depende de circunstâncias externas, mas da presença interior de Cristo. A alma liberta pela fé não se curva diante das grades físicas ou sociais. Essa perspectiva era tão real para o apóstolo que, mesmo limitado fisicamente, ele continuava sendo produtivo espiritualmente. Suas cartas, escritas do cárcere, atravessaram séculos e libertaram milhões de vidas com palavras inspiradas. Não havia muralha capaz de conter aquilo que Deus havia colocado em seu espírito. A prisão tornou-se palco de revelações, reflexões e consolidação da esperança cristã. Paulo não lamentava sua condição. Pelo contrário, ele a via como oportunidade. Nas entrelinhas da carta aos Filipenses, percebe-se uma alma em paz, apesar da guerra ao redor. É nessa atmosfera que sua afirmação "tudo posso naquele que me fortalece" se ergue com mais vigor. Pois é fácil proclamar força quando se tem apoio, mas é revolucionário declarar poder quando tudo parece perdido. Ele provava com sua própria vida que Cristo era suficiente. Enquanto soldados romanos o vigiavam dia e noite, Paulo testemunhava de um rei muito maior, diante do qual todo o império se curvará. A cela escura foi o cenário onde a luz do Evangelho brilhou ainda mais forte. Cada corrente que o prendia era também o lembrete de que sua fé era inquebrável. Essa liberdade espiritual não era teórica, mas profundamente vivida. E é esse tipo de liberdade que o cristianismo oferece. Não uma fuga das dificuldades, mas uma vitória sobre elas de dentro para fora. Paulo estava preso, mas seus pensamentos estavam soltos, seus pés estavam amarrados, mas sua alma corria livre, sua boca podia estar limitada, mas sua mensagem voava. Essa é a força do Evangelho, transformar o local mais escuro em um espaço de luz e o momento mais doloroso em uma expressão de fé. Quando entendemos esse paradoxo, percebemos que Filipenses capítulo 4, versículo 13, é mais do que uma frase bonita. É um retrato da liberdade real que Cristo nos oferece. A cidade de Filipos, situada na região da Macedônia, era uma colônia romana de grande importância estratégica e cultural. Ali, Paulo havia fundado uma das primeiras igrejas cristãs da Europa durante sua segunda viagem missionária. O povo filipense era marcado por um profundo amor pelo apóstolo e por uma generosidade que os distinguia das demais comunidades. Essa conexão íntima é percebida claramente no tom carinhoso da carta. Ao escrever-lhes, Paulo não apenas instrui, mas compartilha, se abre, se emociona. Era uma correspondência que transcendia a doutrina e mergulhava na amizade espiritual. Diferente de outras cartas em que Paulo precisava corrigir duramente os erros das igrejas, em Filipenses ele se permite uma abordagem mais pessoal. Ele agradece pelo cuidado que os irmãos tiveram com ele, pela oferta enviada, pelas orações constantes. Há um tom quase pastoral de um líder que, mesmo distante, continua zelando por suas ovelhas. Por isso, cada palavra escrita carrega um peso de sinceridade. Quando ele diz, "tudo posso naquele que me fortalece",
não está apenas ensinando algo aos filipenses, mas revelando o segredo de sua própria sobrevivência naquele momento. O relacionamento entre Paulo e os filipenses era marcado por uma troca de amor e serviço. Eles foram os únicos a ajudá-lo financeiramente em vários momentos, mesmo quando outras igrejas o ignoraram. Esse gesto de generosidade tocava profundamente o coração do apóstolo. Ele via naquela comunidade um exemplo de fé prática. Não era um povo apenas de palavras, mas de ação. Essa reciprocidade é o que torna a carta tão especial e, ao mesmo tempo, tão poderosa, pois ela nasce de uma aliança sincera, construída na base do Evangelho. Essa conexão também explica por que Paulo se sentia tão à vontade para falar de suas dores, desafios e vitórias. Ele sabia que estava entre amigos. E é nesse ambiente de confiança que a frase "tudo posso naquele que me fortalece" encontra ainda mais valor. Não era uma mensagem para impressionar, mas uma partilha profunda de quem já havia experimentado o fundo do poço e a mão de Deus que o levantava. Os filipenses não recebiam apenas uma doutrina, mas um testemunho vivo. Entender quem eram os filipenses e o quanto significavam para Paulo nos ajuda a compreender o tom afetivo, encorajador e, ao mesmo tempo, desafiador da carta. Essa não é uma epístola fria, mas uma carta escrita com lágrimas, fé e gratidão. E cada leitor que se aproxima dela com o coração aberto pode sentir esse afeto ainda hoje. Ao reconhecer a humanidade por trás das palavras, a mensagem de Filipenses capítulo 4, versículo 13, se torna ainda mais real e acessível. Poucos versículos antes de afirmar que tudo podia em Cristo, Paulo revela algo ainda mais profundo. Ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto na escassez quanto na abundância, ele havia descoberto o segredo da verdadeira satisfação. Essa afirmação, registrada em Filipenses capítulo 4, versículo 12, não é casual. Revela um processo, um aprendizado que não veio de livros ou teorias, mas da vida real, marcada por perseguições, prisões, naufrágios, fome e também por momentos de provisão inesperada e conforto. Essa ciência do contentamento não era algo natural, mas adquirido com o tempo. Paulo passou a entender que o valor da vida não está nas circunstâncias que nos cercam, mas na presença de Cristo dentro de nós. Ele sabia o que era sentir o estômago vazio e também o que era comer até se fartar. Mas em ambos os casos, seu espírito permanecia estável. O apóstolo não permitia que as variações externas ditassem sua condição interior. Isso é o que transforma um simples seguidor em um verdadeiro discípulo. A capacidade de manter o coração firme quando tudo ao redor oscila. Ao dizer que aprendeu esse segredo, Paulo nos convida a buscar um tipo de vida que não dependa de se ou quando, mas que se sustente no quem. Não se trata de alcançar estabilidade financeira, emocional ou relacional, para só então viver em paz. Trata-se de descansar no Senhor em qualquer fase. A verdadeira maturidade espiritual não está em evitar o sofrimento, mas em manter a esperança mesmo no meio dele. Quando compreendemos isso, Filipenses capítulo 4, versículo 13, se torna mais do que uma promessa de força. É a conclusão de um aprendizado de fé. Essa é uma lição urgente para os nossos dias, em que a felicidade é vendida como produto de consumo. Somos constantemente pressionados a buscar mais, ter mais, ser mais. Mas o Evangelho nos apresenta outra direção, a de que a suficiência em Cristo é maior que qualquer conquista terrena. Paulo não pregava um contentamento conformista, mas uma alegria sólida, capaz de resistir às tempestades da vida. Esse contentamento é fruto da comunhão com o Espírito Santo, como ensinado em Romanos capítulo 14, versículo 17, onde se afirma que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito.
Aprender esse segredo não é rápido nem fácil, mas uma vez descoberto, transforma completamente a maneira como enfrentamos a vida. Paulo não disse que nasceu sabendo viver assim. Ele aprendeu. E se ele aprendeu, nós também podemos. A força da frase, tudo posso naquele que me fortalece, muitas vezes é mal compreendida. Alguns a enxergam como um grito de poder, quase como um mantra de vitória a ser repetido em momentos de desafio. Outros a utilizam como justificativa para alcançar qualquer objetivo pessoal. No entanto, quando analisamos o tom da carta aos Filipenses, percebemos que não se trata de uma declaração triunfalista, mas de uma rendição confiante. Paulo não estava proclamando vitórias futuras, mas afirmando que, em qualquer condição que a vida lhe apresentasse, ele estaria capacitado por Cristo a suportar. A palavra posso carrega uma conotação de capacidade, não de conquista. Paulo estava dizendo que podia suportar, resistir, permanecer. Ele podia passar pela fome, pela humilhação, pela prisão, sem desfalecer. Essa força não vinha de sua própria natureza, mas da presença constante de Cristo que o fortalecia interiormente. Essa interpretação se alinha com o que o próprio Jesus ensinou em João capítulo 15, versículo 5, ao afirmar: sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, toda capacidade verdadeira flui da conexão com Ele. Esse versículo não é uma chave para abrir qualquer porta, mas um escudo para permanecer de pé mesmo quando todas as portas se fecham. É uma confissão de dependência, não de autossuficiência. Ao contrário do que muitos pensam, Paulo não estava dizendo que poderia realizar todos os seus sonhos com a ajuda de Deus, mas que poderia enfrentar todas as realidades, mesmo as mais duras, sem perder a fé. Isso torna a afirmação ainda mais poderosa, porque ela brota de um coração que se rendeu completamente à vontade de Deus, seja qual fosse. Esse tipo de fé não se manifesta apenas em púlpitos ou grandes eventos. Ela se revela na solidão de uma enfermidade, no silêncio de um desemprego, na dor de uma perda. Dizer tudo posso, nesse contexto, é um ato de coragem. É declarar, com lágrimas nos olhos, que mesmo na ausência de respostas visíveis, a presença de Cristo é suficiente para manter-nos firmes. É confiar que mesmo quando não entendemos o caminho, Ele ainda está conosco. Ao resgatar o verdadeiro sentido dessas palavras, nosso coração se enche de uma fé mais madura e menos ansiosa. Paulo não gritava vitória sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Ele havia vencido o medo, o desespero, o orgulho. Sua força estava em saber que, independentemente do cenário, Cristo não o abandonaria. E é essa certeza que sustenta os que vivem o Evangelho de forma autêntica. Muitos se aproximam de Filipenses capítulo 4, versículo 13, buscando uma espécie de atalho espiritual para seus objetivos pessoais. Como se a presença de Cristo fosse um meio para se alcançar metas e não o próprio destino. Essa visão distorcida transforma a fé em uma ferramenta utilitária, reduzindo o Evangelho a uma escada para o sucesso. No entanto, quando Paulo escreve que pode todas as coisas naquele que o fortalece, ele está afirmando que Cristo é a fonte de sua força, e não apenas um recurso acessório. A diferença entre fonte e atalho é profunda. Um atalho é usado para encurtar o caminho, evitando os desafios. Já a fonte é onde se busca sustento para continuar mesmo quando o caminho é longo e árduo. Paulo não estava tentando evitar as dificuldades, mas atravessá-las com dignidade e fé. Ele via em Cristo não um facilitador de conquistas, mas a própria razão de sua existência. Como ele mesmo expressa em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa compreensão transforma completamente a maneira como enfrentamos os desafios.
Em vez de esperar que Cristo nos afaste da dor, aprendemos a buscá-lo para sermos fortalecidos em meio a ela. Ele não é o meio para um fim. Ele é o fim em si mesmo. Toda a vida de Paulo gira em torno dessa verdade. Ele vivia, sofria, servia e morria por causa de Cristo, não por recompensas materiais. O versículo não é uma promessa de facilidade, mas um convite à intimidade com aquele que nos sustenta. Quando usamos esse texto para justificar ambições pessoais, tiramos o foco do verdadeiro evangelho. Cristo não veio para realizar nossos sonhos terrenos, mas para nos oferecer uma nova natureza. Paulo sabia disso. Por isso, sua confiança não estava em resultados, mas em relacionamento. Ele havia aprendido a depender de Cristo em qualquer circunstância, porque compreendia que a maior conquista não está em vencer batalhas, mas em manter-se fiel até o fim. Ver Cristo como fonte e não como atalho é o que separa uma fé superficial de uma fé enraizada. O poder prometido em Filipenses capítulo 4, versículo 13, não é para conquistar o mundo, mas para permanecer firme em Cristo, mesmo que o mundo desabe. Essa é a verdadeira força que o Evangelho nos oferece. Uma força que não apenas nos leva adiante, mas que nos mantém firmes, mesmo quando tudo tenta nos fazer parar. Nos dias de hoje, Filipenses capítulo 4, versículo 13, é frequentemente citado fora de seu contexto original. Muitos o utilizam como um lema motivacional, aplicado a qualquer tipo de conquista. Aprovar em um concurso, vencer uma competição, abrir um negócio, superar metas pessoais. Embora o versículo realmente fale de força e possibilidade, ele não foi escrito para embasar ambições individuais ou para legitimar sonhos desconectados do propósito de Deus. Paulo não o escreveu pensando em vitórias humanas, mas em resistir espiritualmente diante das adversidades mais severas. É fundamental entender que esse versículo não é uma fórmula mágica para o sucesso terreno. Quando alguém diz, "Tudo posso naquele que me fortalece", com a intenção de validar um projeto pessoal, sem considerar se aquilo está alinhado com a vontade de Deus, corre o risco de usar a palavra como uma ferramenta de autopromoção. Isso deturpa completamente o Evangelho. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, somos advertidos de que muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal, com o intuito de satisfazer nossos próprios prazeres. Paulo jamais disse que tudo o que desejarmos será realizado porque Cristo nos fortalece. Ele falava de suportar, de permanecer, de continuar firme. O tudo ali não significa qualquer coisa que se queira, mas toda e qualquer situação imposta pela vida, especialmente as difíceis. É uma declaração de suficiência espiritual, não de realização pessoal. O verdadeiro poder está em continuar crendo mesmo quando os resultados esperados não se concretizam. Essa distorção moderna do versículo revela uma tendência preocupante, a de transformar Deus em servo dos nossos planos, em vez de nos colocarmos como servos da sua vontade. Quando o Evangelho é reduzido a uma plataforma de empoderamento humano, ele perde sua essência. Cristo não veio para realizar nossos caprichos, mas para nos moldar à sua imagem. O que Filipenses nos ensina é a confiar em Deus tanto no monte quanto no vale, tanto na alegria quanto na dor. Voltar ao verdadeiro sentido do texto é restaurar sua beleza original. É reconhecer que a força de Cristo não nos torna invencíveis aos olhos do mundo, mas inabaláveis aos olhos da fé. E essa força só é encontrada quando renunciamos ao controle e nos entregamos totalmente à direção do Espírito Santo. A grandeza de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, está em mostrar que a força que sustenta o cristão não é humana, mas divina. Paulo não se apresentava como um homem naturalmente forte. Ao contrário, em muitos momentos, deixou transparecer sua fragilidade. Ele falava de angústias, de temores, de fraquezas.
Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele relata que orou para que um espinho na carne fosse removido. E a resposta que recebeu de Deus foi: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Esse texto é fundamental para entendermos como a força mencionada em Filipenses funciona. Trata-se de uma capacitação sobrenatural que se manifesta quando os recursos humanos se esgotam. Paulo não era forte por natureza, mas por causa da presença de Cristo nele. A verdadeira fortaleza nasce quando reconhecemos nossa limitação e nos voltamos totalmente para a suficiência de Deus. É nesse lugar de entrega que o poder do céu se manifesta na vida do crente. A fragilidade humana, longe de ser uma barreira para a ação divina, é o ambiente perfeito para que a glória de Deus se revele. Quando estamos conscientes de nossa incapacidade, deixamos de tentar fazer tudo com nossas forças e abrimos espaço para que o Espírito Santo opere em nós e através de nós. Paulo entendeu isso profundamente. Ele se gloriava nas fraquezas, porque sabia que nelas Cristo se manifestava com mais intensidade. Essa perspectiva muda tudo. Passamos a ver nossos limites não como sinal de fracasso, mas como oportunidade de viver o sobrenatural. Em um mundo que valoriza a autossuficiência, a dependência de Deus pode parecer fraqueza. Mas para quem conhece o Evangelho, é exatamente o contrário. A verdadeira força vem da humildade, da oração, da confiança constante. Não é sobre parecer forte, mas sobre ser fortalecido. E isso só acontece quando estamos em comunhão com a fonte da força, que é Cristo. Quando Paulo diz, "Tudo posso naquele que me fortalece", ele está dizendo, mesmo quando sou fraco, nele sou forte. Essa força não levanta apenas os braços cansados, mas a alma abatida. Ela renova, sustenta, encoraja e, o melhor, está disponível para todos os que creem. Não importa o tamanho da sua fraqueza, se Cristo estiver em você, há poder para continuar. Vivemos em uma era onde a autoestima está frequentemente atrelada à performance. Se estamos conquistando, somos valorizados. Se falhamos, somos descartados. Essa lógica cruel também influencia a maneira como muitos enxergam a fé. Acreditam que se Deus está conosco, tudo deve dar certo, como se sucesso fosse sinal inequívoco da bênção divina. No entanto, Paulo nos apresenta uma outra realidade. Sua vida não foi marcada por sucessos aos olhos do mundo, mas por uma profunda suficiência espiritual. Ele sabia quem era, sabia a quem pertencia, e isso bastava. O apóstolo não dependia da aprovação das pessoas, nem do reconhecimento social para sentir-se completo. Sua identidade estava firmada em Cristo. Essa é uma das maiores lições de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. A suficiência que vem do alto é maior do que qualquer validação terrena. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 10, Paulo afirma que em Cristo estamos completos. Essa plenitude não está atrelada ao que possuímos ou realizamos, mas à presença dele em nós. Essa compreensão liberta o cristão da escravidão do desempenho. Não precisamos provar nada a ninguém quando já fomos aceitos por Deus. Quando vivemos a partir da suficiência espiritual, não somos movidos pela pressão de vencer, mas pelo desejo de obedecer. O sucesso deixa de ser o objetivo principal e a fidelidade passa a ser o nosso alvo. Isso muda nossa relação com as derrotas, com as perdas, com as frustrações. Passamos a ver tudo isso como parte do processo de amadurecimento e não como sinais de fracasso espiritual. A dependência do sucesso cria crentes ansiosos, exaustos, frustrados. Já a suficiência espiritual forma discípulos perseverantes, confiantes e livres. Paulo podia passar por tudo, inclusive pela derrota, sem perder sua fé, porque sua fonte não estava nas circunstâncias, mas na rocha que é Cristo. Ele havia aprendido a viver com pouco e com muito,
com honra e com desprezo, com elogios e com injúrias, sem que isso afetasse sua identidade. O tudo posso não é uma receita para alcançar sucesso, mas uma declaração de liberdade em Cristo. A liberdade de viver plenamente, mesmo quando os resultados não vêm. A liberdade de descansar, mesmo quando os sonhos parecem distantes. E principalmente a liberdade de saber que com Cristo, mesmo o pouco se torna suficiente. Em um mundo que exalta habilidades, carisma e competência, é comum acreditar que apenas os mais talentosos alcançarão grandes feitos. Porém, a narrativa bíblica constantemente desafia esse padrão. Paulo, ao afirmar "tudo posso naquele que me fortalece", não estava contando com seus próprios talentos ou méritos. Ele conhecia suas limitações, suas falhas passadas, sua humanidade. Sua confiança não estava em sua bagagem intelectual, nem em sua experiência missionária, mas na graça de Deus, que o capacitava todos os dias. A graça não apenas perdoa, ela empodera. E esse poder não depende de currículos espirituais ou dons naturais. A força que Paulo menciona vem de uma fonte que não se esgota e que escolhe os fracos para confundir os fortes. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, ele escreve que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Essa é a beleza da graça. Ela não exige currículo, mas entrega. Não procura os prontos, mas os disponíveis. Em seu ministério, Paulo enfrentou todo tipo de desafio: rejeição, perseguições, naufrágios, fome, ameaças constantes de morte. Em nenhum momento ele se vangloriou de sua capacidade de superá-los por conta própria. Pelo contrário, em suas cartas, ele frequentemente destacava sua fraqueza como uma plataforma onde a graça de Deus se manifestava com mais intensidade. Isso nos mostra que a graça é mais poderosa que qualquer habilidade que possamos desenvolver. Quando o talento falha, a graça sustenta, e essa verdade deve trazer consolo a todos que se sentem inadequados, despreparados ou insuficientes. Deus não exige perfeição para agir. Ele procura corações dispostos a depender dele. Paulo era culto, sim, mas sua força vinha de outro lugar. O tudo posso que ele declara é uma afirmação de fé em uma graça que age apesar de nós, que preenche as lacunas, que fortalece os que se sentem fracos, que transforma incapazes em testemunhas vivas do poder de Deus. A força que vem da graça não precisa de palco para ser notada. Ela se manifesta em atos silenciosos, em resistências diárias, em obediências discretas. E quando olhamos para nossa caminhada e percebemos que ainda estamos de pé, mesmo sem ter todas as respostas, podemos dizer com confiança, como Paulo: "Tudo posso naquele que me fortalece". Ao longo de toda a Escritura, vemos repetidamente que Deus se especializa em tornar possível o que aos olhos humanos parece inalcançável. Quando Paulo afirma "tudo posso naquele que me fortalece", ele está se alinhando com uma longa tradição de fé que atravessa gerações. O poder de Deus sempre foi revelado em contextos onde a lógica falhava, mas a confiança permanecia. E esses relatos não são apenas históricos, são espelhos do que ele continua fazendo na vida daqueles que confiam nele. Tomemos o exemplo de Moisés, um homem que dizia não saber falar bem, mas que foi chamado para confrontar o faraó e libertar uma nação. Em Êxodo capítulo 4, versículo 10, ele confessa sua limitação. "Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Sou pesado de boca e pesado de língua." Ainda assim, Deus o usou como libertador, não porque Moisés podia por si mesmo, mas porque Deus o fortalecia. Da mesma forma, Davi, um jovem pastor, derrotou o gigante guerreiro Golias, não com força humana, mas com confiança no nome do Senhor. Outro exemplo marcante é o de Esther, uma mulher comum que arriscou sua vida para salvar seu povo. Ela entrou diante do rei com temor, mas com fé.
Sua ousadia não vinha de sua posição, mas da convicção de que Deus estava com ela. Em Ester, capítulo 4, versículo 14, seu tio Mardoqueu diz: "Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?" Era a força de Deus agindo por meio de pessoas comuns. Esses relatos nos ensinam que o tudo posso não se aplica apenas a Paulo, mas é um convite para todos os que decidem viver pela fé. Não significa que faremos tudo o que desejamos, mas que conseguiremos enfrentar o que for necessário com a força que vem de Deus. Como Gideão, que com apenas 300 homens venceu um exército inimigo. Ou como Pedro, que mesmo tendo negado Jesus, foi restaurado e se tornou uma coluna da igreja primitiva. Esses homens e mulheres nos lembram que a força de Deus não depende da nossa capacidade, mas da nossa entrega. O impossível não é obstáculo para quem confia no Deus que torna todas as coisas possíveis. Paulo se via como parte dessa linhagem de fé. E nós também podemos fazer parte dela, se decidirmos confiar na mesma fonte de força que eles confiaram. Nem todas as lutas são visíveis. Há guerras que acontecem dentro da alma e que ninguém mais consegue enxergar. Paulo, ao dizer "tudo posso naquele que me fortalece", não se referia apenas a prisões, escassez ou perseguições externas. Ele também carregava batalhas internas profundas. Em Romanos, capítulo 7, versículo 19, ele confessa que muitas vezes não fazia o bem que queria, mas o mal que não queria, esse praticava. Isso revela um homem em constante tensão entre carne e espírito, mas que mesmo assim continuava avançando. Essas batalhas silenciosas talvez sejam as mais difíceis. A dúvida, o medo, a ansiedade, a tentação, o cansaço espiritual, todas essas lutas se travam no íntimo, onde ninguém mais pode ajudar, exceto Deus. O tudo posso de Paulo carrega também esse significado. Posso continuar, mesmo quando minha alma está abatida. Posso vencer o pecado que insiste em bater à porta. Posso me reerguer, mesmo depois de ter caído. Essa força não vem do esforço psicológico, mas da ação do Espírito Santo no mais profundo do ser. Todos enfrentamos essas batalhas. Às vezes, são dias de escuridão em que não conseguimos orar nem sentir a presença de Deus, mas ainda assim permanecemos. Esse permanecer é uma forma de vitória. É quando não desistimos, mesmo sem ver saída. É quando escolhemos confiar, mesmo sem compreender. E é nesse contexto que o versículo ganha nova dimensão. Ele não fala apenas sobre grandes conquistas, mas sobre pequenas resistências que ninguém celebra, mas que o céu reconhece. A vida cristã não é feita apenas de momentos gloriosos. Ela é, muitas vezes, um caminho estreito, onde cada passo exige coragem. Mas o mesmo Deus que fortaleceu Paulo em sua prisão, fortalece hoje aqueles que enfrentam prisões invisíveis. Não importa se sua luta é contra o desânimo, contra um trauma do passado, contra sentimentos de inadequação. Em Cristo, há força para cada enfrentamento. Paulo nos mostra que mesmo com dores internas, é possível continuar. O tudo posso também significa que posso lutar, posso chorar, posso clamar e ainda assim não desistir. E essa resistência silenciosa é muitas vezes a forma mais profunda de fé. Quem vive isso sabe que a verdadeira vitória não é quando o mundo aplaude, mas quando a alma permanece firme diante de Deus. A força expressa por Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13, não tem como foco a vitória segundo os padrões terrenos, mas a resistência espiritual que se mantém firme mesmo quando tudo desaba. Em diversas passagens, o apóstolo deixa claro que sua caminhada não era uma corrida por reconhecimento ou aplausos humanos, mas uma jornada de fidelidade. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele escreve: "Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé."
Note que ele não diz que venceu todos os desafios visivelmente, mas que permaneceu fiel até o fim. Essa perspectiva muda completamente a forma como vemos nossas lutas. Nem sempre a vitória será visível ou celebrada. Às vezes, vencer será simplesmente continuar crendo, mesmo quando tudo nos convida a desistir. Paulo sabia que havia algo mais precioso do que ganhar: permanecer. Permanecer firme na verdade. Permanecer firme em Cristo. E essa permanência só é possível quando somos fortalecidos por uma fonte que não depende das circunstâncias externas. Vivemos em uma era que idolatra resultados. Somos treinados para medir tudo em termos de sucesso, números, influência. Mas o Evangelho nos chama para uma resistência diferente, uma fidelidade silenciosa, persistente, diária. Paulo não era movido pelo que via, mas pelo que cria. Ele aprendeu a confiar em Deus não apenas para operar milagres, mas para sustentá-lo na dor, no silêncio, na solidão. Sua fé era profunda demais para depender de resultados imediatos. Resistir com fé significa continuar, mesmo quando os frutos demoram a aparecer. Significa pregar mesmo sem aplausos, orar mesmo sem respostas, amar mesmo sem retorno. Essa é a força que vem de Cristo, uma força que não se baseia na empolgação, mas na convicção. Paulo não precisou vencer o Império Romano para provar sua fé. Ele apenas precisou não abandonar o Evangelho diante da prisão. E isso foi o suficiente. Ao entender isso, percebemos que o verdadeiro tudo posso não é um passaporte para triunfos, mas um escudo para perseverança. É a certeza de que, mesmo se tudo der errado aos olhos do mundo, nossa alma permanece ancorada em Cristo. Essa fé resistente é muitas vezes o maior milagre que alguém pode viver. Há um tipo de poder em Cristo que não se manifesta apenas nos momentos dramáticos da vida, mas no cotidiano silencioso e aparentemente comum. Quando Paulo declara que tudo pode naquele que o fortalece, ele também está se referindo a essa graça que invade o ordinário e o transforma. É a capacidade de viver com propósito, mesmo nas pequenas coisas. Cuidar da família, manter a integridade no trabalho, lidar com pessoas difíceis, superar dias cinzentos. É nesses cenários discretos que a força de Cristo revela sua beleza. A fé cristã não é feita apenas de eventos extraordinários, mas de perseverança nos dias comuns. Muitos desejam viver milagres grandiosos, mas negligenciam o poder de Deus agindo nas rotinas da vida. Em Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesus afirma: "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito." Isso nos ensina que a fidelidade no simples é terreno fértil para a manifestação da força divina. Paulo sabia disso. Ele vivia com intensidade não apenas nas missões perigosas, mas também nas tarefas simples, como escrever cartas, fazer tendas, discipular pessoas no dia a dia. Transformar o comum em sagrado é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Não se trata de buscar grandes feitos, mas de viver cada momento com a consciência de que Deus está presente. O tudo posso também inclui levantar da cama num dia difícil, perdoar quando não se tem vontade, ser gentil quando se está cansado, esperar quando tudo dentro de si quer agir. São nesses gestos que o poder de Cristo se revela de forma mais íntima e real. Essa força que atua no ordinário é o que mantém a fé viva entre os milagres. É fácil crer quando tudo está acontecendo, mas é no silêncio da rotina que a fé verdadeira é testada. Quando o cristão aprende a ver Deus nas pequenas coisas, ele descobre que está cercado de milagres todos os dias. Paulo enxergava isso. Sua fé não precisava de espetáculo, pois sua comunhão com Cristo era profunda demais para depender de sinais externos. E é justamente isso que torna a fé em Cristo tão poderosa. Ela não apenas muda situações, ela muda percepções. Ela nos faz enxergar o invisível, valorizar o simples, persistir no banal.
É essa força transformadora que torna o tudo posso algo tão acessível a todos. Não é uma promessa para os fortes, mas um consolo para os que vivem, com fé, os detalhes da vida. Ao longo da história da Igreja, incontáveis homens e mulheres de Deus viveram realidades que fizeram eco à verdade contida em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Cada um, à sua maneira, declarou com a vida que tudo é possível quando a força vem de Cristo. Suas histórias se tornaram faróis para os que vieram depois, mostrando que a fé não é apenas uma crença, mas uma experiência viva, profunda e prática. Podemos lembrar, por exemplo, de Corrie ten Boom, uma cristã holandesa que foi presa em campos de concentração nazistas por ajudar judeus a escaparem da perseguição. Em meio a horrores indescritíveis, ela permaneceu firme, proclamando a paz de Cristo, mesmo entre a dor e a morte. Ela mesma dizia que a única forma de sobreviver àquele inferno era com a força sobrenatural que vinha do Senhor. Sua vida é um testemunho claro de que tudo posso não significa escapar do sofrimento, mas suportá-lo com dignidade e fé. Outro exemplo marcante é o de Richard Wurmbrand, pastor romeno que passou 14 anos preso por sua fé em Cristo, sendo torturado, isolado e privado de tudo. Mesmo assim, ele escreveu, orou, pregou e se recusou a negar a fé. Seu testemunho, registrado no livro Torturado por Amor a Cristo, revela um coração que, mesmo esmagado pela dor, encontrou em Deus uma força inexplicável. Ele viveu o que Paulo escreveu. Ele sobreviveu ao que parecia impossível, porque não estava sozinho. Essas histórias não são lendas espirituais distantes. Elas são provas de que a força de Cristo ainda está acessível a todo aquele que crê. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, somos chamados a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo como exemplo essa nuvem de testemunhas que nos inspira a continuar. Cada cristão que permanece firme em meio às tempestades também se torna parte dessa nuvem. Seu testemunho pode não ser publicado em livros, mas é registrado no céu. Quando Paulo escreveu Filipenses capítulo 4, versículo 13, talvez não imaginasse quantas vidas seriam fortalecidas por suas palavras. Mas o Espírito que o inspirou já via adiante. E hoje, quando enfrentamos desafios, podemos lembrar que há uma linhagem de fé que nos antecede, que resistiu, que venceu e que nos aponta para o mesmo Cristo que os sustentou. Esse Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A beleza de Filipenses capítulo 4, versículo 13, está em sua aplicabilidade prática. Não é um texto para ser emoldurado na parede, mas vivido no chão da vida real. E são justamente nos dias mais difíceis que essa promessa precisa sair da teoria e se tornar carne em nossa experiência. Quando a conta não fecha, quando o diagnóstico chega, quando a solidão aperta, quando tudo parece fora de controle, é nesse vale escuro que a força de Cristo se torna luz. É ali que o tudo posso deixa de ser apenas palavra e se torna sustento. Mas como fazer isso de forma concreta? Primeiro, reconhecendo nossa limitação sem vergonha. A fé não anula a dor, mas transforma nossa reação diante dela. Paulo não fingia ser forte. Ele confessava suas aflições, mas sempre voltava seus olhos para Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ou seja, a dor não o paralisava, porque a fonte de sua força não era ele mesmo. Depois, é preciso buscar a presença de Cristo de maneira intencional. O versículo não diz, tudo posso porque eu sou capaz, mas tudo posso naquele que me fortalece. Essa força não é automática, ela é buscada em oração, cultivada na palavra, fortalecida na comunhão. Em momentos de crise, não podemos abrir mão da presença.
Devemos correr para ela como quem corre para um abrigo em meio à tempestade. Quanto mais perto de Cristo, mais fortalecidos estaremos. Também é essencial ajustar nossas expectativas. Aplicar esse versículo não é esperar que tudo dê certo conforme nossos planos, mas crer que, seja qual for o resultado, seremos sustentados. É poder dizer, mesmo que eu não entenda, eu confio. Essa entrega nos liberta da ansiedade e nos dá paz no meio da confusão. Como Paulo ensinou em Filipenses capítulo 4, versículo 7, a paz de Deus guarda nosso coração e mente, mesmo em tempos de incerteza. Nos dias difíceis, essa promessa se revela como âncora. Não garante ausência de problemas, mas presença de Deus. E quando Ele está presente, o impossível se torna suportável, o insuportável se torna passageiro, e o que parecia o fim se torna um recomeço. É vivendo esse versículo que aprendemos que a maior força não é mudar a situação, mas permanecer firmes, confiando em quem nos sustenta. Em muitos momentos, a força de um versículo não está em sua leitura, mas em sua vivência. Filipenses capítulo 4, versículo 13, se tornou uma das passagens mais citadas da Bíblia, mas talvez também uma das menos compreendidas em profundidade. Há quem a use como um lema superficial, mas a verdadeira riqueza desse texto é descoberta apenas por quem o incorpora na prática diária. Paulo não estava decorando uma frase de efeito. Ele estava narrando uma experiência de fé, esculpida na dor, na entrega e na confiança inabalável. Viver esse versículo exige coragem para enfrentar a vida como ela é, sem máscaras e sem ilusões. É encarar os desafios com a firme convicção de que a nossa força não está em nossa inteligência, status ou preparo, mas em Cristo. É tomar decisões difíceis, perdoar quando dói, esperar quando cansa, crer quando tudo parece escuro, e em todos esses momentos, reconhecer que só conseguimos porque há uma força invisível que nos carrega. É também aprender a depender diariamente. A força de ontem não serve para hoje. Precisamos buscar essa renovação constantemente. Lamentações, capítulo 3, versículo 23, afirma que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso inclui a força. O tudo posso não é uma afirmação de autossuficiência, mas um lembrete diário de que sem Ele nada somos. E quanto mais dependemos, mais livres nos tornamos. Além disso, viver esse versículo significa inspirar outros com nosso testemunho silencioso. Não é necessário pregar para multidões para impactar vidas. Às vezes, o modo como suportamos uma dor, a maneira como respondemos ao sofrimento ou a fé que mantemos no meio da tempestade, falam mais alto do que 1000 sermões. Como disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Citar Filipenses capítulo 4, versículo 13 é fácil. Viver essa verdade dia após dia é um caminho de fé, entrega e crescimento. Mas é nesse caminho que descobrimos que a presença de Cristo em nós é suficiente. E quando essa verdade se torna vida, então o versículo deixa de ser apenas conhecido, ele se torna vivido. Ao final de sua carta, Paulo não oferece garantias de sucesso segundo os padrões humanos. O tudo posso é uma afirmação de confiança, não de controle. Essa é uma distinção crucial. Sim, tudo é possível com Cristo. Mas isso não significa que tudo acontecerá conforme nossos desejos. A fé verdadeira aprende a aceitar que a soberania de Deus é maior que nossas expectativas. Como está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Essa maturidade espiritual transforma nossa maneira de orar, de esperar, de viver.
Não oramos mais apenas por resultados, mas por discernimento. Não buscamos apenas soluções, mas a presença. E quando o milagre não vem do jeito que esperávamos, ainda assim permanecemos, porque sabemos que a fidelidade de Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Paulo não foi libertado de todas as suas prisões, mas em todas foi sustentado. Essa é a verdadeira promessa, não a de escapar do sofrimento, mas de ser fortalecido dentro dele. O Evangelho não nos chama para uma vida previsível, mas para uma fé resiliente. Às vezes, Deus acalma a tempestade. Em outras, nos fortalece para atravessá-la. Às vezes, Ele abre portas. Em outras, Ele nos ensina a esperar no corredor. Mas em todas as situações, Ele está presente. E essa presença vale mais do que qualquer resposta. Paulo sabia disso. Por isso podia afirmar com segurança: tudo posso naquele que me fortalece. Entender que nem tudo será como esperamos não é perder a fé, mas aprofundá-la. É entregar o controle e confiar que mesmo quando o caminho parece confuso, Deus continua conduzindo. É abrir mão das expectativas para abraçar os propósitos. E essa entrega nos dá paz. A paz de quem não precisa entender tudo, porque confia naquele que sabe de tudo. Ao encerrar sua carta aos Filipenses, Paulo nos deixa uma lição que ecoa através dos séculos. Em Cristo, somos capazes de enfrentar o que for, viver o que vier e permanecer firmes, mesmo quando os planos mudam. O verdadeiro tudo posso é isso: viver confiando, mesmo quando o final da história ainda não está claro. Tem coisas que a gente vive e não esquece mais. Se essa mensagem falou com você, como falou comigo enquanto escrevia, compartilha com alguém que precisa lembrar de onde vem a verdadeira força. Escreva aqui nos comentários: Cristo é a minha fortaleza. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento certo. A fé não tem idade, mas tem urgência.